E aí galera, beleza? Sr. Balcão aqui. Eu sei que ultimamente eu não tenho aparecido tanto na minha versão em desenho animado, mas eu estou aqui ainda para momentos especiais como esse. Porque hoje eu tenho dois recadinhos muito especiais para dar antes do vídeo começar. O primeiro é que o meu primeiro livro oficial está lançado no Kindle da Amazon, Contos para se ler no pior dia da sua vida. É muito bom, esse aqui eu já li, é recomendadíssimo. Saiba que os apoiadores do canal também recebem um livro, exatamente. Você pode simplesmente se tornar um apoiador do canal e vai ter acesso a essa pequena obra-prima. O link pro Apoia-se e pro link do livro na Amazon estarão na descrição. E também preciso falar que esse vídeo está sendo patrocinado pelo Super Clube do Inglês, do professor Cleiton Barbosa. O trabalho que ele faz de ensinar inglês é fantástico, ele faz de uma maneira extremamente dinâmica, fácil. Se você tem dificuldade em aprender inglês e tá precisando aí, você dificilmente vai encontrar uma opção na internet mais fantástica do que a oferecida pelo Cleiton. Eu vou deixar o link do site dele na descrição, onde vocês podem tanto fazer a matrícula ou então simplesmente assistir o vídeo introdutório que ele fez. E eu também vou deixar linkado o canal no YouTube dele, que também é muito bom e dá várias dicas curtas, rápidas e fáceis, que vai ajudar desde quem não sabe nada de inglês até quem já tá bem avançado no estudo da língua. Dá os recados, vamos ao vídeo. Fazia tempo que eu não fazia aqui no canal um vídeo escolhido por um apoiador. E também fazia tempo que aqui no canal eu não fazia um vídeo sobre uma série de TV. Então eu pensei, por que não matar dois coelhos com o mesmo tiro? Hey! Que foi, coelhinho cinéfilo? Nada de matar coelhos nessa merda aí. Tá. Desculpa, tá? Então, matar dois cachorros com... Que foi, Doug? Quem mata cachorro, seu monstro? Tá bom, então... Eu pensei então em matar duas paradas com uma só parada. Ah, tudo bem com você? Tá, tudo bem, eu aceito isso. Valeu, aborto de Minion. Viu? O aborto de Minion não é chato pra caralho. Hoje a gente vai falar de Patrulha do Destino, tema que foi escolhido mais uma vez pelo Kawhi Benson. Eu queria pedir desculpa pros outros apoiadores, eu não me esqueci de vocês, é só que calhou do Kawhi Benson sempre escolher os temas que eu mais tava já com vontade de falar, então, enfim, desculpe por isso. Mas o vídeo de todo mundo vai chegar algum dia. Mas eu tava com muita vontade de falar dessa maravilha que é Patrulha do Destino. Então vamos lá, roda essa maravilhosa vinheta, eu tava com saudade dela. Say my name. The Twilight Zone. Eu tô usando esse chapéu aqui hoje em homenagem ao nosso querido Brandon Fraser, ok? Brandon Fraser, essa aqui é pra você. Eu sei que você gosta desses chapéus aí, então é nóis, querido. Pois é, então antes da gente falar da série, eu acho importante trazer um pequeno contexto a respeito dos quadrinhos do Patrulha do Destino. O grupo foi originalmente criado em 1963, alguns meses antes de X-Men. Então, se você é daqueles que costuma achar que Patrulha do Destino é uma cópia dos X-Men, pense de novo, porque se alguém copiou alguém aqui, não foi o Patrulha do Destino, né, Stanley, seu safadão, seu velho safado. Mas realmente as comparações são muito justificáveis, os dois grupos têm muitas semelhanças, tanto no quesito visual, quanto no quesito temático, de abordagem e a forma de trabalhar super-heróis. Ambos tinham esse conceito, essa essência de retratar super-heróis em um grupo mais disfuncional, muito pautado pelos grupos mais marginalizados da sociedade, sobre essa questão de você ser uma pessoa diferente em meio a uma sociedade preconceituosa ou capacitista, porque essa eu acredito que seja a diferença principal entre os dois grupos do ponto de vista de foco temático, enquanto os X-Men são muito mais uma metáfora para a questão dos direitos civis na época, né, no caso, e principalmente dos negros, mas
também já visando a questão dos grupos LGBTQ+. Então é muito mais uma questão de preconceito com relações de identidade, de você se aceitar no mundo e da sociedade aceitar você como você é, as suas raízes, a sua cultura, né? Tudo está muito mais atrelado à abordagem dos X-Men. Enquanto isso, o Patrulha do Destino foi muito mais na questão do capacitismo, da questão de pessoas com algum tipo de deficiência, a exclusão dessas pessoas do meio social, tanto em quesito de pessoas que têm alguma deficiência física, quanto também mental, neurodivergentes, etc. Mas apesar desses fatores tão importantes e à frente de seu tempo, que foram cruciais para a essência do nascimento desses personagens em 63, rapidamente esses conceitos foram se perdendo ao longo das histórias, principalmente quando os criadores da HQ saíram do título, e aí meio que o Patrulha do Destino se tornou um grupo um tanto genérico aí por muito tempo. Muito por causa disso, os X-Men ganharam muito mais popularidade e foram muito mais importantes em tratar de vários desses temas do que o próprio Patrulha do Destino, mesmo vindo antes, porque X-Men manteve esse foco temático em toda a sua trajetória, enquanto o Patrulha do Destino, pouco tempo depois da sua criação, já estava caindo em várias fórmulas básicas e batidas de grupos de super-heróis de quadrinhos da época, e acabou que eles só iam ter uma fase 100% focada na sua essência original, não só lidando com esses temas com extrema inteligência, mas indo muito além e tratando de muitos outros temas tão importantes quanto, com a fase do Grant Morrison no final dos anos 80. Essa aqui é facilmente uma das minhas HQs favoritas da vida. Uma das obras mais despirocadas, psicodélicas e criativas de Morrison, que não é dizer pouca coisa. A cada edição foram criados novos conceitos, personagens e exploradas situações bizarras que iam fundo em questões sobre psicologia, subconsciente humano, depressão e etc. Uma das obras mais cerebrais e insanas da história dos gibis mainstream, em especial graças a seu fantástico leque de personagens. A Crazy Jane, por exemplo, era uma ótima representação para discutir temas como múltiplas personalidades. Você tinha a nova versão do Homem Negativo, que agora era um espírito negativo que já havia se fundido a duas pessoas, um homem e uma mulher. Uma forma fantástica de lidar com questões sobre pessoas transgênero ou não binárias. Já a depressão de personagens como o Homem-Robô foram mais evidenciadas e profundamente discutidas, diferente dos quadrinhos que haviam vindo até então, que só tratavam da questão da forma mais tangencial e superficial possível. Além disso, graças a Morrison, essa fase do Patrulha do Destino serviu para tirar inúmeros personagens do armário, além de criar novos personagens queer pro leque da DC. É incrível pensar que nessa obra a gente tinha uma visão muito maior para todas essas questões que até hoje são tão maltratadas ou simplesmente ignoradas pelos quadrinhos mainstream. E aqui você tem Patrulha do Destino, que é meio que o Rocky Horror Picture Show dos quadrinhos, só que elevado ao quadrado. Essa HQ conseguiu colocar a estranheza e psicologia dos super-heróis de forma que quase nenhuma HQ tinha conseguido fazer até então, e desde então também poucas conseguiram tão bem. Com um nível de psicodelia e criatividade cômica e satírica que, na minha opinião, a única HQ que na verdade bate de frente com toda a bizarrice, criatividade, genialidade, foi em Os Invisíveis, que não por acaso é fruto da mesma careca brilhosa e linda. Aliás, muitos dos elementos que Grant Morrison depois iria desenvolver mais nos Invisíveis surgiu primeiramente aqui. Mas enfim, não vou ficar debatendo aqui qual das duas é melhor. O ponto aqui, Patrulha do Destino na fase de Grant Morrison é absolutamente do caralho. Mas quando foram levar a equipe pra televisão, eu sinceramente não tava muito animado, ainda mais vindo como um spin-off daquela porcaria que é a série dos Titãs, um dos troços mais imaturos e com cara de paródia pornô que eu já vi surgir de uma obra mainstream televisiva nos últimos anos. Mas quem diria, ao invés de tentar só fazer um X-Men genérico, pra nossa alegria os produtores decidiram ir fundo na fase de Grant Morrison. Então vamos falar do resultado. Se Legião, vindo alguns anos antes, já tinha criado o precedente para que séries de TV de super-heróis tomassem mais liberdades e caminhos trash ou abstratos que os filmes nunca tomariam, Patrulha do Destino consolidou isso como uma nova regra a ser seguida, que depois estaria presente em várias das outras produções que vieram. Eu diria que essas duas séries tornaram o lado bizarro dos super-heróis o novo campo favorito a ser explorado por Hollywood na televisão. A primeira temporada foi facilmente uma das séries mais sensacionais que eu vi em anos. Toda a estranheza da HQ foi perfeitamente transportada para os episódios, com inúmeras digressões cômicas, como a saga do rato em busca de sua vingança, ou o vilão, o Sr. Ninguém, conduzindo os espectadores pela sua narração e fazendo algumas das quebras de quarta parede mais inesperadas e divertidas que eu vi em qualquer mídia.
Mas claro, não só de bizarrices e trecheiras vivem os gibis. Todo o debate seríssimo sobre depressão, preconceito, autodescoberta, sexualidade e traumas que a gente vê na HQ foram transportados tanto em quantidade quanto em qualidade para os episódios da série, de uma forma muito digna e com muita paixão. Eu diria até que a série fez um trabalho melhor de estipular as diferentes facetas de problemas psiquiátricos que a obra abordava em cada um dos personagens, de forma a deixar mais claro esses debates ao público e trabalhar essas diversas analogias. A depressão e rancor do Sr. Robô são bem palpáveis e criam alguns dos momentos mais tocantes da série. Ainda mais graças à incrível performance de retorno do nosso amado Brendan Fraser. O arco da aceitação de sua homossexualidade do Larry também é bem desenvolvido, mas pra mim a personagem que facilmente foi a que mais conseguiu superar sua contraparte nos quadrinhos foi a Rita Farr. A ideia de fazer da sua mutação uma massa disforme e repugnante, ao invés de simplesmente uma mulher gigante, colocou muito mais camadas à personagem e está em perfeito alinhamento com todo o narcisismo e vaidade que são pontos centrais do desenvolvimento dela. E a atuação da April Bowlby é um soco na cara de todos os produtores de Hollywood que durante anos a usaram apenas como um rostinho bonito coadjuvante. Aqui essa série sim fez jus a ela e deu todo o espaço do mundo para ela brilhar como ela sempre mereceu. É bacana também a gente perceber como todos esses pontos temáticos da obra vão para além de só o que a gente vê nas telas e também afeta os bastidores dela. Com a contratação desses atores que durante muito tempo foram ostracizados de Hollywood ou tratados como objetos, e aqui de fato eles ganham espaço para demonstrar os artistas fantásticos que eles sempre foram. O Cyborg também conseguiu fazer muito jus ao personagem e ele traz ainda mais para a história na discussão sobre capacitismo e a dificuldade de pessoas com deficiência de serem devidamente incluídas nos meios sociais. Mesmo quando essas deficiências não são exatamente discapacitantes, como é o caso do Cyborg. A única personagem que desde a primeira temporada eu achei que ficou devendo em relação à contraparte nos quadrinhos foi a Crazy Jane. Isso porque ela meio que era o coração da fase de Morrison. Nos quadrinhos foi abordado com muito mais detalhes e diversidade as várias facetas que existiam entre as inúmeras personalidades que a personagem tinha, sempre usadas de forma muito mais criativa e inesperada, enquanto na série tudo pareceu resumido demais a umas 4 ou 5 personas, e a diferença entre cada uma ficou bem menos clara do que nos quadrinhos. Depois de alguns episódios a personagem já ficou um pouco unidimensional, e é difícil para os espectadores às vezes saber diferenciar exatamente o que faz de cada personalidade uma faceta completamente diferente da psique dela. Ainda assim, se tratando de Morrison, um personagem que consegue ser 1/5 da sua contraparte nos quadrinhos já é um puta personagem. E no geral eu terminei a primeira temporada com a sensação de ter visto a melhor série de super-heróis em live action já feita. Mas então... Aqui vários problemas de certas decisões que foram tomadas na primeira temporada se tornaram mais evidentes e agravantes. Por exemplo, acho que principalmente a ideia da primeira temporada de dar um puta salto temporal de uma lacuna que tem na primeira temporada, que é quando depois que o Homem-Robô chega lá na mansão, eles ficam décadas e décadas parados, sem fazer nada, sem ter desenvolvimento de personagem. A gente não sabe de quase nada que aconteceu em todo esse período de tempo até a chegada da Crazy Jane na série. Isso já era uma coisa que eu tinha ficado um pouco com o pé atrás na primeira temporada, mas ela sabe trabalhar ao redor disso. Mas na segunda temporada ficou evidente o quão ruim foi essa ideia. Cada vez mais a segunda temporada foi precisando encontrar retcons, flashbacks, episódios passados antes, passados nesse período de tempo, porque a gente ficou tipo décadas sem saber o que esses personagens ficaram fazendo, e é muito difícil de acreditar, é muito não intuitivo pensar que não houve nenhum tipo de desenvolvimento de personagem em todo esse tempo. É uma ideia bem ruim. Além disso, os arcos individuais dos personagens foram ficando cada vez mais repetitivos. E parece que os personagens não andam. Eles ficam repetindo e repetindo e remoendo as mesmas reflexões que eles já tinham tido antes. Só que dessa vez sem o frescor e sem acrescentar coisas novas. Só vai ficando cada vez mais chato de você ver esses personagens passando pelas mesmas e mesmas reflexões. E além disso, essa série cai numa armadilha que quase todas as séries mainstream caem, que é essa necessidade de estar sempre fazendo algo grandioso, de estar sempre procurando a próxima ação, de estar sempre procurando o próximo vilão. Enquanto na primeira temporada você tem meio que um vilão grande só por toda a série, meio que um mistério que vai se desenvolvendo, aqui meio que a série se adequa mais àquela lógica de o vilão da semana, o que em algumas séries é bom, é positivo, mas do jeito que foi feito aqui, primeiramente que vários
arcos fantásticos da HQ foram desperdiçados em episódios únicos. Eu não sei se eles vão ainda retornar em algum episódio do futuro, mas mesmo assim é muito estranho. Por exemplo, o do Colecionador de Borboletas é um arco na HQ que dura ali umas 3, 4 edições. Dura mais, inclusive, do que o arco do Sr. Ninguém, que é o vilão principal da primeira temporada. E aqui virou só um episódio muito apressado e que, apesar de ter uma vibe de terror boa, não acrescenta quase nada aos personagens. É meio que um filler, porque no episódio seguinte quase que ninguém mais está pensando muito mais naquilo. Por ser uma série mais focada em psicologia, depressão e todos esses pontos, eu acho que seria muito importante que tivessem episódios mais calmos, parados, sem muita ação. Literalmente episódios de terapia em grupo, porque é isso que Patrulha do Destino mais faz. Eles ficam fazendo terapia em grupo, é um grupo extremamente problemático. É importante que a gente veja esses personagens se relacionando mais, conversando. Esses momentos eu acho tão fascinante, tanto nas HQs quanto em outras obras que tem por aí, tanto que A Mosca é meu episódio favorito do Breaking Bad, mas parece que a série de TV não consegue sossegar o facho e simplesmente deixar os personagens respirarem. Outro problema dessa temporada que pra mim ficou ainda mais agravante foi a Crazy Jane, que eu já falei que nunca eu achei que a personagem conseguiu fazer jus à personagem dos quadrinhos, mas essa temporada ficou ainda pior, na minha opinião. Aqui parece que a personagem tem ainda menos variações de personalidade conforme os episódios passam. O coração da HQ e também o que tenta ser o coração da série, e na primeira temporada até que foi bem sucedido, que é a relação paternal entre o Homem-Robô e a Crazy Jane, deveria ser o grande foco passional da série. Nessa temporada, pareceu mais uma vez tá completamente ali preso num loop repetitivo em que é sempre ele tentando ajudar ela e ela tratando ele mal. E tudo bem, isso é importante em alguns momentos, mas chega um ponto em que fica só nisso e você se pergunta, afinal de contas, a Crazy Jane tem qualquer tipo de respeito pelo Homem-Robô, tem qualquer tipo de amor pelo Homem-Robô, porque por mais que a série traga isso nos momentos que importa pra história ou pra ação, no geral, você não tá assistindo aquilo. Você não tá vendo esses personagens evoluírem juntos pra uma relação mais construtiva, mais bacana, mais junta. Não, você só vê esses dois se xingarem o tempo todo e você se pergunta, tá bom, eles não deveriam ser amigos? Não deveria ser meio que um dos pontos principais da história? E por último, o ponto de qualidade da primeira temporada que eu mais achei que seria difícil eles errarem dali pra frente é a parte do humor da série. Porque na primeira temporada o humor tava muito engraçado, eles sabiam fazer muito bem o humor nonsense, totalmente vindo dos quadrinhos de Grant Morrison, só que ainda mais despirocado pra mídia do audiovisual, que eu acho fantástico. Só que na segunda temporada o humor da série tá bem mais fraco, mesmo as piadas nonsense parece que estão se esforçando demais pra que você ria, se esforçando demais pra que você pense que é bizarro. Sabe, por mais que bizarrice, nonsense e estranheza seja extremamente legal em várias obras, é muito importante achar o meio termo em que parece que seja genuíno, em que parece que seja orgânico, porque senão parece que você tá só se esforçando que nem uma criança de 13 anos tentando fazer piada nonsense pela primeira vez. Enfim, galera, eu ainda acho Patrulha do Destino uma das obras televisivas mais interessantes dos últimos anos, mas a segunda temporada realmente me deixou bastante preocupado sobre os rumos que a série vai tomar daqui pra frente. Ela parece cada vez mais cair em certas fórmulas e problemas típicos desse gênero. E como a gente tá falando de uma série que é da mesma criação do cara que fez Sobrenatural, há motivo pra preocupação aí. Mas no geral, mesmo com alguns desses problemas que eu falei que em retrospecto da segunda temporada acabam também piorando um pouquinho a primeira, eu ainda acho que a primeira temporada foi um sopro de ar fresco tão apaixonante pro gênero de super-heróis live action que eu mal posso esperar pela estreia da terceira temporada. Eu acho que no geral continua sendo um produto de super-heróis mainstream mais desavergonhadamente excêntrico, queer e corajoso que a gente tem, e eu só desejo o melhor pelo que tá por vir. E você, meus queridos, já assistiram a série? Já leram os quadrinhos? Eu adoro fazer show-off dos quadrinhos quando eu tenho eles aqui. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre Patrulha do Destino. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e todas essas paradas massas que tem aí no YouTube, que o YouTube te deixa fazer. Não se esqueça aí, como eu avisei no começo do vídeo, de dar uma olhada aí no trabalho do nosso patrocinador, o Cleidson é foda. Se você está precisando de ajuda de inglês, eu altamente recomendo. E também dá uma olhada no livro Contos para se ler no pior dia da sua vida. É uma das coisas que eu mais me orgulhei de ter feito até hoje, eu acho que tá bem bacana.
E se você é fã do canal, não só você vai ter um livro aí divertido de ler, que foi escrito por mim, como também é uma forma de você ajudar o canal. Eu espero que vocês gostem, depois falem o que vocês acharam. Logo, logo deve ter um vídeo no canal de eu falando um pouco mais sobre esse projeto, da criação do livro e tudo mais. Então, galera, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham um ótimo dia aí. Até a próxima e valeu!